menos por um tempo, até eu me colocar em algum lugar. Mas como eu nunca fui encostado, assim que eu saí do hospital, eu comecei a procurar por emprego nos lugares aonde você vê, como é que chama aquele? Agências, né, nos classificados. Foi então que vi e consegui uma vaga de auxiliar em necrópsia. Hoje em dia, para trabalhar com isso, se não me engano, é necessário concurso público ou alguma coisa parecida. Meu trabalho era, entre aspas, simples. Era locomover os cadáveres até os médicos legistas. Acho que qualquer pessoa imagina como é que é um instituto médico legal. Então o meu trabalho era, entre aspas, simples, era locomover, pegar os cadáveres e levá-los até os médicos legistas. E depois de passarem pelos médicos, tinha que limpá-los, arrumá-los para o funeral. E também tinha que deixar a minha sala limpa. Meu trabalho era só depois que os corpos passavam pelos médicos legistas, pois eu não podia limpá-los antes. Pois se a causa-mortes fosse alguma violência e eu limpasse o sangue, poderia sair os vestígios que provariam a causa da morte, né? Provas de um possível crime. Então, o meu trabalho era só depois que os corpos passavam pelos médicos legistas. Aí sim é que eu iria banhá-los, lavá-los, prepará-los. Peço desculpas aos seus ouvintes, pois esse assunto pode deixar alguns desconfortáveis. Mas eu adorava o meu emprego. Eu adorava o meu emprego. E é um emprego como qualquer outro. E eu sempre tive muito respeito pelos corpos, pelos cadáveres. Sei que é só matéria, mas ali, naquele corpo morto, naquele cadáver, naquele que as pessoas costumam chamar de defunto, naquele ali viveu alguém. Naquele corpo que agora está ali, sabe, inerte, viveu alguém e aquela matéria merece respeito. Então eu sempre tratei os corpos com o máximo de respeito, porque ali viveu uma pessoa, naquele corpo viveu uma alma, um espírito, viveu alguém. E eu desenvolvi um vínculo especial com o meu trabalho e tinha muito carinho em cuidar dos corpos para serem velados. Eu os preparava com todo carinho, eu os preparava com todo cuidado para que depois fossem levados para serem velados. Eu nunca tive medo disso. Muitas pessoas podem estar dizendo, eu não teria coragem de fazer isso, eu não teria coragem disso, mas eu nunca tive medo de nada disso. Eu iniciava o meu turno às 22 horas, ou seja, 10 da noite, e ia até às 10 da manhã do outro dia, do dia seguinte. E confesso que eu não ganhava mal, não. Era um horário tranquilo, a hora passava rápido. Eu chegava em casa, isso já às 10 horas da manhã, fazia um café, cuidava da minha amada cachorrinha, que eu chamava de filha. Cuidava da minha casa, tirava um cochilo e depois acordava.
eu era muito feliz na minha vida simples como auxiliar de necrópsia. Por eu trabalhar à noite, eu ganhava um pouco mais de quem trabalhava durante o dia, o tal do adicional noturno. E então, em 1999, depois de passar da experiência, eu passei a ganhar o que seria hoje, olha, vamos dizer assim, que o que seria em dia de hoje quase uns 5 mil. Mas não era o emprego dos sonhos. Porém, eu aprendi a gostar dele. Claro que no começo, nos primeiros dias, as primeiras vezes, as primeiras noites, eu me senti incomodado. Não era, como eu dizia, o emprego dos meus sonhos, mas aprendi a gostar dele. Me sustentava, pagava o meu aluguel tranquilo e ainda sobrava alguma coisa para eu guardar. Quando eu ia nas minhas folgas jogar um baralho no bar e tomar uma cerveja, os meus amigos tiravam sarro do meu trabalho e ainda se impressionavam de como eu gostava do meu emprego. Mas eu não ligava. Eu gostava de lidar com corpos sem vida, cadáveres. Era uma coisa que eu aprendi a gostar. E esses meus amigos faziam piadinhas, mas eu entendo esse tipo de emprego gera curiosidade nas pessoas. Por 15 anos eu fiquei nesse trabalho, 15 anos, e pretendia me aposentar nele. Só que tudo mudou em uma noite. Eram cerca de 3 horas da madrugada. 3 horas, 3:30 da madrugada. Eu estava empurrando um corpo em um carrinho. Aqueles carrinhos que se colocam o cadáver e você empurra. Eu estava empurrando então aquele corpo naquele carrinho e passei exatamente por uma das salas que eu cuidava. Em todas as portas tem uma janelinha. São várias salas para ficar vários corpos. Corpo de uma família, corpo de outra. Então são várias salas. E em cada sala, na porta, tem uma janelinha, aquele vidro, aquela janelinha de vidro. Então, isso para a pessoa olhar até para dentro, para ver se está tudo bem, né? Você está passando pelo corredor, você olha naquela janelinha de vidro para ver se está tudo bem na sala, e é por uma questão de segurança. Entre essas salas, a de número 14. Eu então estou empurrando aquele carrinho com aquele corpo e eu tive a impressão que nesta sala de número 14 eu vi alguém de pé. Sabe, você vai passando assim, olhando, nunca tem nenhum problema, mas de repente eu passei e falei, peraí, parece que eu vi alguém de pé na sala 14. Eu tive a sensação, eu tive a perfeita sensação de que tinha visto alguém de pé. Sabe quando você está olhando para frente, mas a sua visão periférica vê alguma coisa, você vê meio com o rabo do olho assim, sabe? Eu tô passando, olhando meio de lado, peraí, passei, eu vi alguém de pé, ou é impressão minha? Pois é, eu ainda andei mais alguns metros com o carrinho e aquele corpo e considerei que fosse, quem sabe, outro auxiliar ou um médico, não é? Naquela sala número 14. Então eu parei um pouco à frente e fiquei, como dizem, encafifado. Pois aquela sala era a minha sala. A sala em que eu costumava ficar, a número 14. E não era para ter ninguém vivo ali. Justamente essa minha sala também não tinha ninguém, nem morto nem vivo, e não era muito menos para ter vivo. Então o que eu fiz? Do mesmo jeito que eu estava com o carrinho, eu voltei andando de ré para ver se eu tinha visto coisa, se era impressão minha
ou se tinha alguém de pé mesmo na sala 14. Então, do jeito que eu passei, eu parei. Será que eu vi alguém mesmo de pé na sala 14? Sala 14 é a minha. Então eu voltei trazendo um carrinho comigo de ré, para ver quem era. E então, quando eu olhei pela janela, eu vi um corpo de pé em cima da maca. Um corpo, um cadáver de pé em cima da maca. Eu vi. Então, quando eu passei, não foi impressão minha, não. Agora que eu voltei de ré para olhar direito, tinha alguém de pé sim, em cima da maca. As janelas das portas, elas têm mais ou menos 30 centímetros. E quando eu olhei, realmente uma pessoa de pé em cima da maca. Porém, só consegui ver do pescoço para baixo. Um corpo nu. Uma cicatriz de abertura no tórax, provavelmente feita pelos médicos legistas. E respirando bem fundo, aquele corpo em cima da maca, eu ali naquela janela, segurando um outro corpo aqui no carrinho, e olhando pela janela, aquele corpo, um detalhe, só dava para se ver do pescoço para baixo. Na hora que eu vi, eu demorei um pouco para raciocinar, para pôr os meus pensamentos em ordem. O que é aquilo? O que era aquilo? Eu fiquei em estado de choque por alguns segundos. Quando eu voltei a ter controle no meu corpo e nos meus pensamentos, eu comecei a me afastar e acabei soltando um carrinho com aquele corpo que eu levava. Esse carrinho, quando eu soltei, acabou indo pelo corredor e bateu na parede, fez um enorme barulho. Eu fiquei estático, eu fiquei sobressaltado com aquele corpo nu sobre a maca, aquela enorme cicatriz no tórax. Eu então soltei o carrinho que eu levava com o cadáver, ele foi embora, bateu na parede, fez um barulho. E eu comecei então a gritar, porque o corpo que eu via em cima da maca não tinha cabeça. Estava sem a cabeça. Ele estava de pé, com aquela enorme cicatriz no tórax, em cima de uma maca de pé. Agora que eu vi que eu só enxergava do pescoço para baixo, porque estava sem a cabeça. Eu comecei a gritar e os meus gritos ecoaram no necrotério. Os seguranças e outros assistentes vieram, não são muitos na madrugada, mas aqueles que estavam ali trabalhando vieram. E eu saí correndo e me tranquei em uma salinha. Eu só sabia gritar, chorar. Meu Deus, eu gostava tanto do meu trabalho, eu fazia aquilo com tanto amor, sem nenhum medo, sem nada, e de repente eu tô assustado, eu tô chocado. Aquele cadáver em cima da maca, com aquela enorme cicatriz no tórax, sem cabeça. Os seguranças, assustados com a minha reação e vendo que eu não abri a porta, acabaram arrombando e me tiraram daquela salinha que eu me escondi, que eu me tranquei. Eu só sabia dizer que eu queria ir embora, eu não queria ver mais ninguém. Então me levaram para um hospital dizendo que eu tive uma crise nervosa. Me levaram para o hospital dizendo que eu estava tendo uma alucinação, sei lá, e me deram um calmante para eu tomar. Eu fiquei em observação. E depois que tudo passou, eu fui liberado para ir para casa. Mas quem disse que eu conseguia ficar em minha casa? Quem disse? Eu fiquei o dia todo andando pelo centro de São Paulo, tomando café
para ficar acordado e pensando no que eu tinha visto. Naquela noite, quando passou o dia, naquela noite eu só fui lá para pedir demissão. E o meu chefe não queria dar as minhas contas, pois ele gostava muito de mim. E me exigiu uma explicação do porquê, né? Do porquê. Ainda nessas alturas eu não tinha... Porque eu estava tão passado que eu não conseguia concatenar as ideias. Então ele perguntou, mas por quê? Foi quando então eu contei para o chefe o que houve e disse que eu tinha certeza que era uma brincadeira de mau gosto de alguém. E se for, aliás, o chefe disse o seguinte, eu tenho certeza, quando eu contei para ele, ele disse, eu tenho certeza que foi uma brincadeira de mau gosto de alguém. E se for mesmo uma brincadeira, eu demito o responsável por essa brincadeira agora. Mas eu quero que você permaneça no emprego, eu quero que você continue no serviço. Não, eu não quero. Então ele solicitou as filmagens da madrugada. Alguém fez alguma brincadeira. Colocou aquele corpo sem cabeça em cima da maca e era para me assustar, talvez, sei lá. Bom, visto as imagens da câmera, no momento em que eu comecei a gritar, viram que não tinha absolutamente nada de diferente, nada do que eu havia visto. Meu chefe então perguntou se eu não estava cansado e se fiquei impressionado com alguma coisa, talvez seja pelo meu cansaço, e a minha imaginação acabou brincando comigo. Poderia ser isso, mas não foi nada disso. Eu tenho certeza do que eu vi. E mesmo com a insistência de meu chefe, eu pedi demissão do meu trabalho no IML. Não quero, não posso, não quero mais continuar aqui, acabou. E ele, com pena de mim e por gostar de mim, do meu trabalho, acabou me demitindo, mandando embora por consideração para eu não perder meus direitos de 15 anos de trabalho. Eu pedi que ele não contasse a ninguém, não comentasse com ninguém do que houve, que dissesse apenas para os outros que eu estava passando por um momento difícil. Isso aconteceu no ano de 2013. E eu, com 45 anos, tive que voltar a morar com os meus pais, porque eu fiquei com os nervos abalados. Eu fiquei com medo, a partir daí, de dormir sozinho. Alguém pode estar dizendo, mas um marmanjão de 45 anos com medo de dormir sozinho, vocês não têm ideia do que é um trauma de você ver um defunto de pé numa maca. Você que trabalhou ali tantos anos, que nunca viu nada, de repente, sem cabeça. Para mim, foi uma vergonha voltar para a casa dos meus pais, por não conseguir mais dormir sozinho. Um marmanjo de 45 anos tendo que voltar a morar por medo com os pais. Mas eu sei bem o que eu vi naquela noite. Eu fiz tratamento psiquiátrico. Eu fiz 8 anos de terapia. Passei até por um teste de esquizofrenia paranoide. Sim, eu fiz um teste de esquizofrenia paranoide e deu negativo. Me perdoem a todos, mas sinceramente, eu preferia ser esquizofrênico, pois assim pelo menos eu justificaria o que eu vi naquela noite. Hoje, com 55 anos, 10 anos depois, consegui voltar a ter coragem de morar sozinho. Abri um pequeno negócio de pimentas, todo tipo de pimenta, com o dinheiro da rescisão. Minha cachorrinha faleceu, eu adotei outro para me fazer companhia. Eu não sei o que houve naquela noite, mas eu oro por aquela alma, porque o que eu senti na hora não foi boa coisa.
Não sei se meus pais, que foram um dos únicos que comentei sobre o assunto, acreditam em mim. Não sei se os ouvintes que estão acompanhando essa minha história acreditam. Que agora são as outras pessoas que sabem o que aconteceu comigo naquela noite, naquela madrugada. Fico triste de ter ido embora do meu emprego, que eu tanto gostava, mas depois disso eu não tinha como. Eu tinha que sair dali. Eu sou Teodósio Piedade, de 50 anos, aqui da Chácara Clabim, de onde eu mando a minha história.